O tema de hoje é Minha vida fala antes da minha boca. Minha vida fala antes da minha boca. Quando você olha para este tema, a primeira coisa que vem na tua cabeça, o que o pastor quer falar? É uma pergunta. O que o pastor quer falar? Que a minha vida fala antes da minha boca. O que está por detrás dessa história? O que está por detrás? O que o pastor pensou? O que o pastor imaginou? O que o pastor quer nos contar sobre isso? Entende? Eu preciso que você leia isso e entra em um minuto de conflito com você. Um minuto de perguntar, será que eu me comunico antes de começar a falar? Será que eu tenho uma versão que as pessoas sabem quem eu sou a partir do que elas vejam antes mesmo delas se comunicarem comigo? Será que as pessoas que estão à minha volta, seja essas pessoas não amigas, não familiares, elas conseguem perceber uma fala em mim antes mesmo que eu falo? Ou então o contrário, será que você está avaliando outras pessoas só porque você viu elas? Você olhou a menina que está na recepção aí em pé e você falou assim, essa irmã é uma bênção, né? Você já fez isso? Ou talvez você olhou, não vou apontar ninguém para ninguém pensar nisso, ou você olhou para alguém e falou assim, não me cheira bem. E às vezes não cheirou bem mesmo. Quando você vai puxar a capivara, literalmente a pessoa não é uma boa pessoa. E você percebeu isso só porque você olhou para a pessoa. Ou então você olhou para uma pessoa e você, no dia que você viu a pessoa, já comprou a ideia. Comprou o coração, a pessoa não falou nada. Você já sorri, você já quer convidar a pessoa para ir para a tua casa. E no final das contas é isso mesmo. Essa pessoa é uma pessoa boa. Normalmente todos nós temos esse faro. Todos nós temos esse cheiro. Só que na medida que você tem esse faro para com os outros, existem pessoas que também estão fazendo isso para contigo. E aqui então vem esse tema. Será que nós que somos cristãos, estamos conseguindo viver isso? A nossa vida está conseguindo comunicar coisa boa para os outros antes que a nossa boca fala? Antes de se justificar, antes de dizer, antes de explicar, será as versões que as pessoas estão tendo sobre você são versões totalmente assertivas daquilo que você quer passar? E aqui vai um pouco mais longe, talvez você olhe para a vestimenta e você qualifica as pessoas por meio da vestimenta. Ou talvez você olhe para a forma do cabelo, como organizou o cabelo, e você qualifica as pessoas por causa do cabelo. Ou você então olha por causa da forma de andar. Algumas pessoas, você vai perceber que elas têm andamento daquelas popstar. Elas têm um andamento e da maneira que ela vem, você já fala assim, essa aí não presta. Como fala eu e o meu querido pastor Luiz, feiticeira, passa longe. Ou então, você vê o cara com o andamento de jogador. Puxou a calça, empinou assim um pouquinho o negócio aqui atrás, já estufou o peito e está indo. Você fala, isso aí é malandro. Então são várias características que a gente olha para a pessoa e define essa pessoa. Temos a primeira impressão de quem é essa pessoa. E muitas vezes essas características são muito negativas sobre a pessoa e precisamos lutar para desconstruir isso. Ou essas pessoas precisam então falar quem elas são, só então a gente cria uma versão e fala assim, cara, você acredita que a fulana é uma pessoa boa? O outro se espanta, olha assim para você, sério? Porque essa pessoa, publicamente, ela está comunicando algo que as pessoas acham que ela é o que ela não é. Então daí veio esse tema, essa primeira provocação desse tema. A segunda provocação desse tema está no texto que a gente vai ler. A segunda provocação desse tema está naquilo que Jesus recomendou. E é isso que eu quero conversar com vocês. O que Jesus recomenda sobre nossa vida antes que falamos. Porque quando a gente olha na Bíblia, não se trata só de ser um bom pregador. Sabe por quê? Porque alguns de nós não são bons com oratória. Alguns de nós não são bons com comunicação. Alguns de nós não sabem criar um discurso de ponta a ponta e falar sobre esse discurso de ponta a ponta. Alguns de nós têm problema em criar um tema e desenvolver esse tema.
Eles conseguem viver, eles conseguem fazer tudo certo. Mas se você falar nessa pessoa, explica. Uma vez eu estava assistindo uma série com a minha amada esposa, faz muito tempo. E aí, eu sou um cara que começa o primeiro episódio, eu quero entender toda a série. Se a série não me convencer no primeiro episódio, já era, não vou assistir. Você pode contar o que quiser, não vou assistir. E aí eu cheguei, a série no segundo episódio estava bom, mas eu não tinha entendido o conceito. E a minha esposa que estava assistindo, aquela hora que você chega, encontra a esposa assistindo, e marido, faça isso. Chega do lado, senta do lado e vai assistindo também. Fica atrapalhando, vai assistindo. Mas eu tenho essa cabeça assim, cara, fiquei lá, aguentei. Chegou uma hora então que eu disse assim, amor, explica, como foi o início dessa série? Ela falou assim, então, para eu te explicar da maneira que você quer que eu explique, vai dar muito trabalho. Então é melhor você repetir e assistir. Repete o primeiro episódio e assiste, porque você exige uma explicação que eu não vou conseguir dar. Esse é outro detalhe. Existem algumas pessoas lá fora que para você convencer que A é A, meu irmão, você precisa começar na primeira série, explicando para ele que A é A. Então nem todos temos essa habilidade de contornar um tipo de discurso, um tipo de pensamento. Então Jesus, quando se preocupa em aplicar, em falar para a sociedade dele, para a sociedade dos apóstolos, que eles vão ter que ser testemunha do seu evangelho, como diz aqui o nosso querido versículo, extremamente famoso, conhecido por todos os cantos, Jesus não estava preocupado simplesmente com a fala. Jesus estava preocupado que esses discípulos vivessem o evangelho. E aí então diz o versículo, antes da ascensão de Jesus, antes de Jesus subir aos céus, antes de Jesus voltar ao Pai por seu ministério físico na terra, antes de Jesus voltar e sentar à direita do Pai, ele olha para os seus discípulos e ele então dá uma ordem para os seus discípulos. Ele diz assim, mas recebereis poderes quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É isso que Jesus fala para eles. E continua, e sereis minha testemunha. Não disse, e pregareis, e falarás de mim, e pregarás a minha palavra. Disse assim, não, você Helena, você João, você será. Não é você vai pregar, você será minha testemunha. É uma pessoa, é a tua vida toda. O convite do Evangelho, e aqui vale a pena explicar um pouquinho, o convite do Evangelho não é que você tem que escolher uma ideologia para seguir. Não, o convite do Evangelho é que você precisa ser. Você não vai seguir uma ideia, você não vai seguir um caminho. Você precisa ser parte deste caminho, ser parte desta ideia. Então, é aí então onde se concentra totalmente o tema. A tua vivência, a tua forma de viver, a tua vida, a tua forma de escolher as coisas, a tua forma de recusar as coisas, a tua forma de abraçar algumas coisas, as tuas decisões mais íntimas do teu coração, ou as decisões mais simples do teu coração, precisam descrever aquilo que você é em Cristo. E continua então o versículo, Jesus diz, aonde você precisa ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e em Samaria, até os confins da terra, que o movimento de testemunha é um movimento de se movimentar. E aqui então é extremamente importante a gente entender esse caminho, esse processo, esses movimentos que Jesus está buscando na nossa vida. Jesus está olhando para você e confiando que você é simplesmente um espelho dele. Deixa eu fazer uma analogia para você aqui acordar um pouquinho comigo. Vocês têm um copo de vidro aqui na Intervida? Não. Meu filho, vai aqui atrás, pega um copo de descartável, rápido, meu filho. Já deveria voltar, viu? Isso. Enquanto eu pego o copo, você vai buscar um copo de água cheio. Obrigado. Olha só para isso, para você entender o caminho do Evangelho. Responde para mim, esse é um copo de? É um copo de? Certo. E aqui nós temos um copo de? Um copo de? Como é que a gente fala? É um copo de? Mas ele deixou de ser copo de plástico?
Se você pedir para alguém trazer água para você, você vai pedir um copo de plástico com água, você vai falar assim: querida Fernanda, traga para mim, por favor, um copo de plástico com água. É Fernanda? Aline, cadê a Fernanda? Isso. Esse negócio da intervida de ser parecido não dá, viu? Isso é pecado. Querida Aline, você vai falar assim, você vai falar assim, querida Aline, traga-me, por favor, um copo de plástico com água. É isso que você fala? Não. Você vai dizer para ela: traga-me um copo de água. Ninguém fala com água. Se você fala com água, você é estranho. Ninguém fala: traga-me um copo com água. Para com isso, pecador. Para. Você fala: traz um copo de água. Por quê? Porque a substância que estiver dentro do copo define o... É assim que a gente pensa, é assim que a gente vive, é assim que a gente pensa. A substância que estiver dentro da pessoa, o que você carrega dentro de si, define quem você é. As tuas escolhas, os teus pensamentos, o que você vive e como você demonstra isso, define quem você é. Isso define mais quem você é do que realmente se você fosse de plástico. A gente qualifica esse copo pela água que está dentro. Se tiver um suco, a gente vai falar copo de suco. Se tiver vinho, igreja, não fica com medo, é só copo de vinho, não precisa falar de beber. Sem ter medo, pode falar copo de vinho. Falar copo de vinho não é pecado, não. Lamento. Se tiver vinho, copo de vinho. Se tiver vinagre, copo de vinagre. O que tiver aqui, você vai definir a partir daquilo que tiver no copo. E você vai esquecer a essência do copo. Você vai esquecer os detalhes da essência do copo. Então, o convite de Jesus, eu vou beber, querida, acredite. O convite de Jesus é isso, nesse versículo. Seja, mas para ser, a primeira coisa que eu quero que você pense e se pergunte é assim: para que a minha vida fale antes da nossa boca, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Olha então o que diz o versículo: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Eu vou repetir porque é uma linha só e eu quero que você preste atenção no detalhe aqui. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí então o tema e o ponto que eu trouxe é o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Mas qual é o problema? O que está por detrás? O que a gente luta e bate cabeça até hoje? É que a expressão ser cheio do Espírito Santo é tão antiga como a expressão Jesus morreu na cruz. A diferença é que as pessoas conseguem explicar como Jesus morreu na cruz de forma muito rápida. Mas as pessoas não conseguem explicar de forma rápida, prática, sincera, verdadeira. E não conseguem aplicar isso dentro da sua vida quando o assunto é ser cheio do Espírito Santo. Nós não sabemos explicar. Se você pegar 10 cristãos, 10 pessoas que frequentam a igreja e perguntar assim para ele: o que é ser cheio do Espírito Santo? Constitua, por favor, essa afirmação. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim: oxe, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em mim, sou cheio do Espírito Santo. A pessoa não vai conseguir explicar os detalhes por detrás. O que é bastante importante olhar nesse versículo é que Jesus está preocupado que a missão do Evangelho ela não pode acontecer sem o poder do Espírito Santo. Jesus deixa claro que nenhum homem tem capacidade de ser testemunha dele se não tiver o Espírito Santo com ele. Então ele diz assim: para que vocês pregam o Evangelho, vocês precisam poder. Para ter poder, vocês precisam ter Espírito Santo. Você nunca leu quando Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco? Ele fica 3 dias cego. Vai Ananias orar para ele e a Bíblia diz em seguida: e então Paulo se tornou ou ficou cheio do Espírito Santo. Sempre que você olhar no start da missão do Evangelho, essas pessoas que estão no start da missão do Evangelho, a Bíblia faz questão de mencionar que estavam cheios do Espírito Santo. Desceu então, aconteceu o dia de Pentecoste, cheio do Espírito Santo. Paulo pregou para uma sociedade, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo.
Quando Paulo foi separado, Paulo e Bernabé, para irem em uma missão, a Bíblia diz que o Espírito Santo os separou. Então, o movimento do Evangelho, o movimento da história do Ato dos Apóstolos poderia ser chamado também como Atos do Espírito Santo. Porque Atos dos Apóstolos só existe por causa do Espírito Santo que está fazendo o movimento terreno naquele lugar. Então, quando você olha para essa pergunta, pastor Helder, o que então ser cheio do Espírito Santo? A pergunta antes é, o que é esse cara Espírito Santo? Porque eu sou cheio de quem? Quem é esse cara Espírito Santo? O que ele faz? Ele é um Deus, Ele é um enviado de Deus, Ele está aqui por causa do Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui por causa de mim, por causa de você. Ele é um ser todo-poderoso, Ele depende de uma ordem, Ele está sendo comandado por Jesus. Quem é esse cara Espírito Santo? Quem é esse cara, afinal de contas? É necessário entender que tem um caminho bastante importante. Durante os primeiros séculos, os pais da igreja decidiram então criar doutrina para lutarem contra aquilo que era chamado heresias daquele tempo. Entre as heresias diziam que o Espírito Santo era uma força, a outra heresia diziam que Jesus Cristo não é igual a Deus, Ele não é um Deus, Ele é simplesmente um filho enviado de Deus terreno. Essa era a outra heresia daquele tempo. Então eles sentaram e disseram, precisamos olhar para a Bíblia e criar doutrina de ponta a ponta, fazer com que todas as igrejas vivam uma doutrina verdadeira. E aconteceu então 4 concílios ecumênicos. Nesses 4 concílios ecumênicos definiram a personalidade de Deus, quem era Deus, disseram que Jesus era uma substância com o Pai, a mesma substância com o Pai. Aí então saiu 100% homem, 100% Deus, que Jesus é um Deus encarnado, é o único Deus que se encarnou. E também saiu a doutrina de que Espírito Santo não é uma força. Espírito Santo é um cara que tem vontade, tem intelecto, ele se movimenta, ele sabe o que está fazendo e ele é igualzinho a Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Jesus fala na missão, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igualando os 3. Esse é o detalhe verdadeiro sobre o que aconteceram nesses 4 concílios. Para você que gosta e tem curiosidade para lembrar qual é o nome dos concílios, deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. São esses 4 concílios, você vai ler e você vai lembrar, praticamente você vai viver isso. Até o século IV aconteceram os 4 concílios que descreveram e reforçaram toda a doutrina bíblica que a gente tem até hoje. Então, o concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso e concílio de Calcedônia. Nesses 4 concílios definiram então toda a doutrina. Só que de lá para cá, durante praticamente 15 séculos, não se falava mais do Espírito Santo. Por quê? Porque criaram um credo. E esse credo dizia absolutamente assim, e você presta atenção. O credo começou assim. Depois de juntar tudo isso, começou assim um credo. Então, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou a descrição de quem é Deus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, do qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e suportado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Agora chega na vez do Espírito Santo. Sabe o que está escrito o quê? Acredita? Sabe o que está escrito o quê? Creio no Espírito Santo. Acabou. Aí o que aconteceu? Durante vários séculos, as pessoas não conseguiam explicar então o que é o Espírito Santo. Por quê? Porque esse credo se popularizou. E a ênfase desse credo é o Pai Todo-Poderoso e o Filho. E o Espírito Santo está escrito assim, só e simplesmente, creio no Espírito Santo, acabou. Continua a parte de baixo, creio na igreja, na comunhão dos santos, aí continua falando sobre a igreja, sobre o pecado, mas o Espírito Santo tem uma linha, creio no Espírito Santo. Durante 15 séculos, ninguém mais criou uma obra sólida e poderosa sobre o Espírito Santo.
Aconteceu então que veio um cara chamado Calvino. Esse Calvino criou então uma série de institutos, criou 4 volumes de teologia profunda. Ele cria esses 4 volumes de teologia profunda e ele então, no século V já, ele então inaugura completamente o que é Espírito Santo. Por quê? Porque ele dividiu Pai, Filho, Espírito Santo e Igreja. Ele precisava escrever alguma coisa sobre o Espírito Santo e ele faz uma varredura na Bíblia e faz uma teologia sólida, profunda sobre quem é então o Espírito Santo. E aqui eu gostaria que você me acompanhasse de forma muito rápida. Primeiro eu vou ler aqui, você me acompanha, tenta se conectar, porque depois desse ponto só vai ser alegria. Aqui é para você entender só um pouco o Espírito Santo, e depois só vai ser alegria, vai ficar leve. Olha só o que diz então, o que é o Espírito Santo, separei aqui. Entendemos que o Espírito Santo é a pessoa divina, eterna, não gerada, que possui todos os atributos de personalidade, divindade, inclusive intelecto, emoção, onisciência, vontade, caráter eterno, onipotência. Ele também possui veracidade em todos os atributos divinos. Ele é coigual e consubstancial ao Pai. Esse é o primeiro detalhe que você precisa entender. Depois, entendemos que a obra do Espírito Santo é executar a vontade divina em relação a toda a humanidade. Você precisa entender isso com profundidade. Você também precisa entender que o Espírito Santo é o cara que regenera a vida de todo mundo. Entende? Conversão. É aqui o sinal, né? Minha filha, você está bem aí em cima? Está maravilhosa? Dá um sorriso para eu ver. Oh, coisa boa, filha de Deus. O Espírito Santo, ele é a pessoa responsável por te fazer acreditar no que você acredita. Você não consegue chegar à fé e o arrependimento se o Espírito Santo não fazer esse trabalho antes. Por quê? Porque a fé e o arrependimento são dádiva de Deus. Você precisa de um contato antes com Deus para você conseguir crer e se arrepender. E o Espírito Santo é que faz também esse movimento com você. O Espírito Santo também é a pessoa de Deus que está com você hoje. Entre Pai, Filho e Espírito Santo, quem está contigo hoje, quem mora com você, quem habita dentro de você, é esse amado, maravilhoso, chamado Espírito Santo. Então, depois da gente olhar tudo isso, depois da gente entender tudo isso, entender então que Ele é um Deus, que Ele é um cara todo-poderoso, que Ele tem todas essas características, que Ele está aqui, que Ele é a pessoa responsável que conversa contigo. Sabe aquela voz que você diz assim, ouvir a voz de Deus? É a voz do Espírito Santo. Sabe aquele sentimento que você sente no coração? Deus está aqui neste lugar, é o Espírito Santo que está naquele lugar. Sabe quando você vê meu coração, pulmão, coração, aleluia, aleluia. É o Espírito Santo que está movendo, que está transformando você, que enche a sala de unção. É o Espírito Santo, que faz com que você tenha paz em meio a todos os conflitos possíveis. É o Espírito Santo. É a pessoa de Deus que não se incomoda com o teu pecado, pelo contrário, te incomoda para mudar de vida e de curso. É o Espírito Santo. Ele causa em você, ele conversa com você com leveza. É o Espírito Santo que está no meio de tudo isso. Ele é o Deus que disse assim, eu viverei entre os pecadores, com o pecador, dentro do pecador, e viverei tempos e tempo com paciência para renovar cada um e levar mais para Jesus. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Então eu trouxe algumas implicações básicas que você precisa carregar. Você precisa levar. Você precisa ter isso no teu gabarito. Você precisa entender isso, porque isso vai fazer com que nunca mais mesmo, você vai menosprezar aquela voz que fala contigo. Nunca mais o Espírito Santo vai ser estranho para você. Porque muitas vezes nós não conseguimos viver o Espírito Santo pela estranheza. Porque não percebemos o quanto Ele é maravilhoso. Ele que te mantém vivo. Ele estava lá na criação. Ele é o sopro de vida. Ele estava envolvendo Maria para gerar Jesus. Ele ressuscitou Jesus. Ele capacitou todos os apóstolos.
eu quero te informar hoje, Ele está te capacitando. Esse é o detalhe. Então, primeiro, o Espírito Santo gera em nós controle e influência. Ao ser cheio do Espírito Santo, a pessoa se esvazia de si mesmo, mas permite que o Espírito Santo a domina, a guia em todas as áreas da vida. A outra coisa, transformação e santificação. Cara, que coisa linda. Porque eu olho para meus pecados, se o Espírito Santo não fizesse isso, eu estava ferrado. Essa é a verdade. Se o Espírito Santo não gerasse isso, e olha, Ele não gera isso de uma vez, é um processo. Todos os dias Ele está fazendo esse movimento. E o Espírito Santo santifica o cristão e transforma a imagem de Cristo, o que se manifesta em uma mudança de caráter e uma luta contra o pecado. Aí continua mais a aplicação, capacita para o serviço. Você tem que lembrar aqui da menina Raquel cantando. Meu irmão, você está louco. Parece que tem uma multidão cantando com ela. Carregando aí com meu amigo aí, meu caro amigo que está aqui também sentado. Meu irmão, eu olhava assim e falava, não é só duas pessoas que estão... Eu só vi que eram duas pessoas que estavam cantando, sabe aonde? Na última música. Na minha cabeça tinha mais gente assim, depois eu olhei assim e falei, todo mundo está tocando, só os dois que estão cantando. Mas enchendo, porque há um Espírito Santo capacitando para o serviço do Senhor. Diz assim, Ele concede poder para o serviço e os dons espirituais para a edificação da igreja, sempre com o propósito de glorificar o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Comunhão e edificação. Cara, sério. A igreja pode ser um lugar que você... O tempo ainda está comigo, mas está começando a fugir assim, passando nos meus dedos aqui o tempo. A igreja pode ser um lugar que você fala de muita coisa, mas, cara, povo da igreja é da hora demais. Você sai de um país para outro. É difícil você encontrar uma sociedade que você pode reclamar. Vai lá fora no mundo, fala assim, você não me cumprimentou por quê? O cara vai falar, cuida da tua vida, sai daqui, tá doido, tá louco? Oxi, eu tenho que te cumprimentar, agora você paga meu salário para eu te cumprimentar, tá louco da cabeça? Mas na igreja, se você chegar para um irmão e falar assim, por que você não me cumprimentou? O irmão vai se sentir mal. Eu falei assim, irmão, perdão, não te vi. Não foi intencional. Já pede perdão, já estica um pé assim na frente, já abre o braço, já te dá um abraço. Coisa boa. Coisa linda. Você chega na igreja e fala que está passando por um problema complicado. Dependendo do irmão, alguns ainda estão na transformação, mas a sua grande maioria, você fala que está passando por um problema complicado. Se ele não dá abraço, se ele não dá comida, se ele não dá dinheiro, ele fala assim, eu vou orar. Estou contigo. E tem aqueles que são mais chatos, como o pastor eu demanda a mensagem assim, e aí? O Espírito Santo já operou? Já teve o milagre? Já teve a transformação? Já está maravilhoso? Já posso glorificar? Ou ainda continuo na oração? Essa comunhão aqui, essa comunhão maravilhosa. E aqui então, ousadia e coragem. Amado, não sei se vocês sabem, mas deixa eu contar uma verdade aqui. Vocês sabiam que eu não sabia ler em público? E aqui é uma história de verdade, presta atenção. Quando eu era mais novo, a minha mãe era uma mulher guerreira e trabalhadora, saía de manhã. Meu irmão é mais velho, de 4 anos, meu irmão de casa, eu tinha 54, mas estou contando só dos 4 de casa, tá? Meu irmão mais velho, aí eu falei 54, uns já viajaram, mas tenho mesmo. Morreu uma, fiquei 53, mas deixa para lá, é assunto de outro dia. Meu irmão mais velho de 4 anos, extremamente inteligente. O bicho nasceu para ser herói. E eu nasci. Estava lá. E aí ele já sabia ler. E eu tinha por aí, se eu não me engano, meus 6 anos de idade e não sabia ler. Cabeça dura. Madura. E distraído, era muito distraído. E aí então ele estava frustrado porque a mãe estava obrigando ele a me ensinar a ler em casa. E isso em África é muito forte, que você é mais velho em cima, o mais novo lê, porque na escola o professor está preocupado com um monte de criança. É um monte, Sara tem 45 crianças, e ele tem pouco tempo para ensinar as 45. Quem sabe ler, quem tem cabeça fácil se destaca, lê. Quem cabeça dura como eu, jamais, não aprende. E aí meu irmão, doido da cabeça, 10 anos, eu 6 anos, começou a me ensinar. Só que ele percebeu que eu estava driblando o sistema. Em vez de eu seguir o que ele estava me ensinando para ler,
eu estava só repetindo as palavras dele sem olhar. Aí ele criou então uma narrativa. Começou a explicar, eu só lembro da última parte. Pá. Chegou numa hora ele falou assim, você é um... Eu falei, era assim, eu sou um, eu falei, eu sou um. Ele falou, BU, falei, BU, RRO, falou, repita tudo comigo, eu sou um burro, eu sou um burro. Ele olhou assim para mim, começou a rir, ele pegou, espalhou essa notícia por tudo quanto é lado. O meu irmão me fez ler que eu sou um burro, não estava escrito. Ele estava irritado comigo. Sabe o que é que isso despertou em mim? Medo de ler ao público. E eu, sinceramente, até ser convertido, eu não sabia ler ao público. Podia ler qualquer coisa, mas se você me dá um papel e ter 2 pessoas na minha frente, já era, não sei mais ler. Gaguejava, tremia, mas não tinha entendido o que era isso. Eu entendi que isso era trauma lá atrás, depois de chegar no Brasil, que comecei a estudar negócio de trauma e tal. Lá era só o medo mesmo, só não sabia. Mas entendi, estava travado. E aí, quando é que eu sou destravado desse trauma? Quando me converto. Porque o pastor pega a Bíblia e diz assim, você é o mais inteligente aqui. A partir de hoje, todo o culto de ceia, você lê a ceia. Toma. Minha irmã, imagina a cena. Não sei você, mas quem já teve trauma sabe. Misericórdia, 250 pessoas na minha frente. Primeiro dia que ele me chamou foi um desastre. Eu, Deus e as pessoas. Mas eu só via que eu não tinha nada na mão. Eu só lia meus dedos. O livro não fazia sentido nenhum. O pastor era leve, né? Ele olhava assim para mim e ele repetia as palavras que eu falei tudo errado. Ele falava certo. Falei tudo errado, ele falava certo. Mas aí eu fui orar. Fui pedir a Deus. Porque o outro culto, aquele pastor ia fazer de novo. E fez até eu vir para o Brasil, de novo. Eu fui orar. E quando eu fui orar, é aí então que os meus olhos destravaram e tive ousadia completamente de entender. Vou pular aqui. Aqui então tem os frutos do Espírito Santo. Isso é extremamente importante porque esse ponto a gente vai falar muito dele. É extremamente importante. No outro ponto a gente vai passar por isso que eu vou pular. E aqui então tem uma frase de um cara maravilhoso. Chama-se pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, em uma das suas pregações, ele falou o seguinte, o homem prega aos ouvidos, mas é o Espírito que prega aos corações. Ele falou, não sei se essa frase dele já está autenticada, né? Se é isso que falam, é isso mesmo? Autenticada, mas é uma frase que eu ouvi na pregação dele. Acho que a menina queria me falar alguma coisa, o marido falou, calma, deixa quieto, fica aí, relaxa. Não sei se, mas é uma frase que ele soltou ao pregar. Não sei se ele escreveu algum dos livros, mas ele soltou ao pregar e que eu acho que é extremamente verdade. Eu e você não conseguimos comunicar o Evangelho se não for pelo Espírito Santo. Então, respondendo à pergunta, ser cheio do Espírito Santo é nada mais e nada menos do que ser cheio de Deus para fazer a missão que pertence a Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ele te capacita, ele te orienta, ele te abre os olhos, ele abre teu coração, ele abre teu entendimento, ele dá ousadia a você, ele dá tranquilidade, ele cura, ele salva. Ele é o selo que você carrega, que vai fazer com que Jesus, quando te olhar, diz assim, esse é bem-vindo da casa do meu Pai. É o Espírito Santo que sela, é o Espírito Santo que transforma você dia após dia parecido com Jesus, é o Espírito Santo que caminha com você, é o Espírito Santo que diz assim para Satanás, não toca porque esse é meu. É Ele que faz isso. Só que aí a gente vai para o segundo ponto que diz assim, para que a minha vida fale antes da minha boca, precisamos ser testemunha de Jesus. E aqui, amado, olha o que diz o texto. E ser-me-eis minha testemunha. Sabe qual é o problema nesse texto? Sabe qual é o problema? É que você conhece alguém que não sabe que Jesus morreu na cruz? Publicamente, vulgarmente. Conhece? Tipo, conheço alguém que nunca ouviu falar nada de Jesus. Eu acho estranho.
Ele pode ser que ele ouviu e ignorou. Então, quando alguém fala, seja testemunha, a pergunta que eu me faço é testemunhar o quê? Porque se eu preciso ser testemunha, e a minha vida precisa testemunhar antes da minha boca, é porque esses comportamentos de ser testemunha, ele precisa existir antes mesmo que eu fale. Então, como eu vou ser testemunha? Como eu vou contar que Jesus morreu numa cruz e todos os outros detalhes sem precisar abrir minha boca? Então, como eu vou viver como uma testemunha de Jesus? Quais os detalhes que eu preciso ter? O que eu preciso replicar para que as pessoas olhem para mim e falem assim, esse daí é um testemunho de Jesus? O que o Pedro tinha que 3 vezes foi questionado? Você também não anda com ele? Quais eram as características que Pedro tinha? Você não se pergunta isso? Será que o Pedro vestia como Jesus? O que o Pedro tinha? Então essa é a pergunta que eu me faço quando falam, seja testemunha de Jesus. Espera aí, uma coisa é eu falar sobre Jesus. É fácil, é mais fácil, porque eu vou expressar, eu vou me comunicar, eu vou explicar. Eu gosto de oratória, então é mais fácil me comunicar. Agora você fala assim, pastor, você precisa ser testemunha de Jesus. Perdão. Aline, cumpri a promessa. Cadê? Cumpri. Agora vou entrar aqui no copo que vocês colocaram com todo amor e carinho, para que eu beba nesse copo. E quando você viu que eu deixei aqui o copo de plástico descartável, aí o coração aí ignorou o nosso copo da Intervida. Bonito e maravilhoso. E está usando aquele copo, né? Alinhou. Primeiro, aqui, ó. Água maravilhosa. Vou virar assim, ó. Copo da Intervida personalizado. Não presta, tá? Não presta. Essa aqui é maravilhosa. Aí cumpri a promessa, né, Aline? Obrigado. Voltando aqui, é a pergunta. Não sei se você, jovem, já se fez essa pergunta. Cara, mano, se eu chegar nos meus amigos e falar para eles, tem aqui 2 jovens aqui, e um monte aqui nesse lado. Chegar para meus amigos e falar para eles, deixa eu contar uma coisa para vocês sobre Jesus. Acabou o rolê. Acabou ou não acabou o rolê? Acabou o rolê. Já era. Perdeu a boiada. Espantou a caça. Cara, vai dar uma de crente agora. Já era. Você perdeu. Ou você precisa ter amigos muito fechados para eles te suportarem. Mas então, quais são os detalhes? O que eu tenho que mostrar? O que eu tenho que apresentar aqui sobre ser testemunha de Jesus? O que está por detrás? Tem 2 textos maravilhosos que eu gostaria que você prestasse atenção. O primeiro texto não está aqui no slide. O primeiro texto é João capítulo 15, versículo 5. Jesus fala assim. Será que eu coloquei? Opa, tu fica inteligente. Olha o que diz. Jesus fala assim, eu sou a videira, vocês são as varas. E aqui eu coloquei vara de propósito. Na outras Bíblias está ramo, né? Coloquei vara só para você sentir. Porque quando fala vara, você já entende que é um negócio seco. Já é sem vida, né? Não, ele fala, são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E Jesus justifica. Porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo e o outro versículo é Gálatas capítulo 5, 22, 23. E aqui então estão os detalhes que eu falo que você precisa viver isso. Isso é ser testemunha de Jesus. Diz assim, mas os frutos do Espírito é amor. Você vive uma vida de amor? Você vive uma vida amando as pessoas? Eu estava conversando com uma menina no gabinete essa semana. Ela, não, se eu dar mais detalhe aqui os caras vão localizar, não dá, pecado. Conversando com uma menina no gabinete essa semana, e ela me contou sobre uma rixa que ela tem com a prima dela. A prima dela também vai na nossa igreja. E ela, ao contar essa rixa que tem com a prima dela, e ela, antes de contar essa rixa, ela começou a contar que ela quer fazer com que a prima dela se torne mais crente, que desenvolva uma vida fora da igreja, que espelhe a Jesus. Essa era a intenção principal do coração dela. E aí eu comecei conversando com ela, conversa vai, conversa vem. Ela me contou que no passado ela teve uma briga com essa prima. E ela me contou que até agora ela não tinha ainda perdoado. E eu falei, porque eu falei assim para ela, parece que você
quer o bem da tua prima, mas está partindo do rancor e da raiva. Falei isso, ela falou, é verdade. Ela fez isso na minha vida. Eu falei assim, então, pois bem, o evangelho não vai chegar até ela porque você não ama ela. O fluido que Jesus está usando para a tua vida, para chegar até ela, chega até você, encontra a barreira chamada rancor e não passa. Você não vai conseguir testemunhar Jesus para esta mulher porque você não ama ela. Não é sobre o que você está falando, é sobre o que você tem com ela. Se você não ama, não flui. O evangelho não chega. Não é à toa que as duas mensagens principais de Jesus é ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se não tiver amor, o evangelho não flui, não vai acontecer. Se você não amar as pessoas à tua volta, isso não vai acontecer. O evangelho sempre vai encontrar a barreira do preconceito, do desprezo, a barreira do não querer, a barreira de não faz o meu tipo, a barreira dessa pessoa fala muito, a barreira dessa pessoa está puxando o meu tapete. Várias outras barreiras vão subsair porque você não consegue desenvolver amor. E amor não se desenvolve falando, se desenvolve vivendo. Porque aquela menina que eu aconselhei, na fala dela, parecia que ela ama e muito a prima dela. Mas no coração dela, ela queria distanciamento pelo erro que a prima cometeu lá atrás. Eu falei, pois bem, antes que você desenvolva uma correção para a vida da tua prima, desenvolva primeiro um perdão dentro do teu coração. E assim, Senhor Jesus vai fluir da tua vida para a vida dela. Então, uma das primeiras características para testemunhar Jesus é que Jesus é o cara cheio de amor. E eu escolhi esse versículo por quê? Porque esse versículo diz assim, mas o fruto do Espírito, letra maiúscula, significa o fruto do Espírito que é quem? Que é o Espírito Santo que eu estou pregando desde que começou a pregação. Esse Espírito vai desenvolver dentro de você amor. Isso não é na fala. Você vai ser uma pessoa que exala amor. Vai ser uma pessoa que transborda amor. Continua, você é uma pessoa que transborda alegria. E alegria é um conceito barato na língua portuguesa, sabe por quê? Olha aqui o tempo. Estamos bem ainda. Alegria é um conceito barato na língua portuguesa, sabe por quê? Porque alegria na língua portuguesa tem a ver com um efeito momentâneo de felicidade momentânea. Na língua portuguesa, alegria é assim. Eu estou alegre, mas fico triste. Tanto que a alegria na língua portuguesa é o sentimento mais frágil que existe. Mais frágil que existe. Sabe por quê? Porque a alegria acaba muito rápido. É você saindo de casa louvando ao Senhor. Eu queria saber cantar, viu, Raquel? Nessa hora vem assim uma música dentro de mim. Aí vem uma crítica aqui na minha mente. Não mate o povo do Senhor. Aí eu paro. Mas você cantando, louva o Senhor, cantando, louva o Senhor, te adoro, te louvo, pois tu és santo, 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 pois tu és santo. Aí vem um bendito do meu Pai, enviado do capeta, separado pela, sei mais alguma coisa, e dá uma buzinada para você. Acabou tua alegria. Acabou, enterrou tua alegria. É assim que a alegria na língua portuguesa, ela é pobre. Ela é simples. Ela se esvazia muito rápido. Mas a alegria aqui do Espírito Santo, ela é mais do que um sentimento. É um estado de ser. Você é uma pessoa alegre. Apesar dos problemas, você consegue chegar num lugar e desenvolver um sentimento de leveza. Um sentimento de que quer bem o lugar. Aí vai então completando paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Amados, isso, desenvolver essas coisas aí é desenvolver caráter de Jesus em você. A minha pergunta é, hoje, qual dessas características você tem em abundância? E qual dessas características você deseja e busca, está lutando para ter? Qual? Eu não quero fazer a contrapergunta aqui, será que tem uma dessas características em você? Porque se você quer que a tua vida fale mais do que a tua boca, você precisa ser cheio do Espírito Santo e desenvolver essas características, porque cada uma delas existe em Jesus.
Você testemunha de Jesus que morreu numa cruz por amor. Você testemunha de Jesus que morreu numa cruz perdoando o povo. Você testemunha de Jesus que teve domínio próprio ao ponto de suportar andar com Judas, que ele sabia conscientemente que ia lhe trair. Conscientemente, diz, no primeiro dia que Judas chegou do lado de Jesus, Jesus sabia que ia lhe trair, Jesus garantiu o domínio próprio para andar com seu inimigo e amá-lo. Dá oportunidade de viver. Deu até confiança, toma o dinheiro, Judas. Nem fica bonito na mesma frase, mas deu. Então esse detalhe, você hoje, quais são as características disso que você vive? Deixa eu fazer um por um. Você é uma pessoa que exala amor? Você é uma pessoa que vive alegria? Ou você é a pessoa que racha a tua casa? Você é a pessoa que bate na mesa, que destrói tudo, que todo mundo está gritando de felicidade, você chegou e cada um começa a procurar um cantinho para se esconder, como um cachorro que tem medo do seu dono, que quando o dono chega ele se esconde, tem medo porque vai apanhar. Você é a pessoa que destrói tua família, você é a pessoa que é a pedra de tropeço no teu trabalho, com teus amigos. Você desenvolve o quê? Quais são as características de Jesus? Se essas características não forem verdade em você, te garanto, amado, você não vai conseguir fazer com que Jesus seja pregado antes que a tua boca abra. Ninguém vai chegar para você e perguntar assim, o que que você tem? Por que que você é tão alegre? Por que que você é tão mansa? E manso aqui não é a pessoa burra, lamento te informar. Manso é a pessoa que ela entende com precisão que não deve se irar com facilidade. Manso é literalmente o contrário do iracundo. Existe o iracundo que quando está chateado, sai, grita, explode e todo mundo já sabe. Aquele aí você tenha cuidado como mexer. Se explodir já era. É um enxame de abelha. Mas o manso, você está gritando, ele está tão tranquilo que até o iracundo fica com raiva porque o manso não está respondendo. O bicho é tão tranquilo, não quer dizer que ele não está entendendo, mas ele consegue estar lá, ouvir, e quando responde ele fala assim, então irmão, você está lá, você falando, você termina de falar e você espera que ele venha também, porque você está assim, né? Aí ele senta, cruza os pés, fala assim, então, amado, que tal a gente orar? Você fala, não acredito que você falou isso. Depois de te falar que a irmã fulana fez isso, você quer orar? Vamos orar por ela. Se ela é tão má como você disse, vamos orar. Aí, o irado faz assim, vamos orar, né? Vamos orar. Esse é o manso. Esse é o cara manso. O cara que consegue, depois da explosão de outras pessoas, ele consegue, calma e vamos por aqui. Ah, pastor, mas esse não é domínio próprio. Não, domínio próprio é sobre você. É sobre você controlar os teus ímpetos. Não é sobre a situação geral. Mansidão é manifestação para com os outros. As pessoas te qualificam como manso. Domínio próprio é briga de você com você mesmo. Você está brigando consigo mesmo. Você está segurando você mesmo. Mas esses detalhes. Então, amados, aonde você vai? Quem você é? O que você está falando sem abrir a boca? O que você está explicando sem abrir a boca? O que você está contando nas pessoas sem abrir a boca? O que? Que nos leva ao último ponto. E hoje eu vou estourar, vou terminar antes do meu tempo acabar. Amados, não sei por que vocês, não sei se vocês estão entendendo. Eu hoje conversei muito com um angolano e por isso vocês vão ver que eu estou transitando entre a fala local de Angola e a fala aqui do Brasil, né? Estão notando? Um pouco, né? Mas, sempre que eu vim na entrevista, João, pregar, a última vez eu já consegui, terminei no meu tempo. Mas todas as vezes que eu vim, passei 15 minutos, amado. E o povo me suportou, acredita? Me amam. Eles me amam, viu? Deu vontade de cantar. Esse é o problema. Eu tenho um músico dentro de mim, mas não sai na boca. Não é afinado. Deus, sempre que eu estou pregando, Raquel, acontece isso comigo. Sempre, sempre. Vem uma música aqui dentro. Tem um ministro do evangelho aqui. Ai, meu Deus. Tem um ministro de louvor aqui dentro maravilhoso. Mas a minha boca não aceita ele, sabe? Fica aí.
Sempre eu falo uma palavra, vem uma música, viu? Eu não planejei, não escrevi essa parte, veio aqui. Então tem isso. Então hoje eu estou feliz aqui, vai dar certo. O último ponto diz assim: para que a minha vida, aqui eu ia colocar fale como nos outros, errei. Para que a minha vida fale antes da minha boca, precisamos saber onde testemunhar. Amado, e aqui, olha só o que diz o texto bíblico. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amado, é o seguinte, sabe, Jesus disse assim, Rafa, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Rafa, eu quero que você aponte 2 pessoas próximas de você, agora. 1, 2, 3. Quem é? Não, errou. Vou fazer aqui com outro irmão. Quero que você aponte 2 pessoas próximas de você agora. Isso, obrigado. Tá ficando inteligente. Se você errasse, você... Ainda bem, se saiu, hein? Porque a pessoa próxima não tem a ver com afinidade. Não é isso. Pode parecer, mas não é sobre afinidade. É sobre localidade. Ou o que Jesus fala, ele está se referindo a locais, a zonas. Em Jerusalém, em Judeia, Samaria, são locais. Jesus não está falando sobre afinidade. Não é sobre quem é teu amigo. É sobre o local onde você estiver. É sobre quem é mais... Porque as pessoas falam assim, eu preciso que Deus me mande em África para pregar o Evangelho. Amado, filho do meu Pai, bendito de Deus, separado, estrelado, ungido. Tem alguém que está do teu lado que não está vivendo o Evangelho bem próximo de você. Dá até para você dar um beijo, só não dá beijo de Judas, é traição. Mas dá. Essa pessoa que está do teu lado, teu marido, tua esposa, teus filhos, precisam ver o Evangelho de Jesus na tua vida. Precisam. O teu amigo, o teu colega de trabalho, o teu colega de curso precisa ver o Evangelho de Jesus na tua vida. Jesus vai perguntar se você foi uma testemunha, não somente se você testemunhou, se você falou. Jesus vai falar, você foi. O fulano que estava no teu lado viu. A bendita, amada, aquela que algumas mulheres, elas só de longe já não dá, aquela é Jezabel. Ela olha assim e fala assim, Jezabel, neta de Eva, não vou apresentar meu marido para essa pessoa, nem me pagando. Desse nível. Mas aquela precisa também do Evangelho do Senhor. Não apresenta teu marido, mau conselho, não apresenta, deixa quieto, oxe, trazer problema por irmão. Não. Se você já decidiu que não vai apresentar o marido, não seja pedra de tropeço, não apresenta mesmo. Marido não quer a conhecer. Se a mulher falou não vai apresentar, deixa quieto, passa longe. Não apresenta, nem conta que tem uma que você não quer apresentar, para não gerar curiosidade na cabeça do indivíduo. Mas isso, o próximo é quem está do teu lado. E aí então, eu tenho um episódio que eu vou terminar com esse episódio aqui. Maravilhoso. Lembram do meu irmão que eu falei agora há pouco, que me fez ler, eu sou um burro? Esse meu irmão, depois de um tempo, eu estava com um plano de vir para o Brasil. E eu já era pregador, pastor lá em Angola. E ele foi demitido e recebeu uma indemnização. É isso que falam? Recebeu um valor. Aqui também falam assim? Indenização. Ou aqui falam diferente, viu? É sempre assim. Rescisão. Rescisão. Você já trabalhou, já foi CLT, né? Que bom. Recebeu uma rescisão. Ele recebeu uma rescisão pela graça do Senhor. E eram $15.000. Eu estou me referindo a 10 anos atrás. Estou há 7 anos no Brasil, isso. Há 10 anos atrás, ele recebeu $15.000 da empresa. Ele trabalhava numa empresa petrolífica e ele recebeu todo esse dinheiro. Ele separou $7.500, colocou numa conta para pagar minha vinda para o Brasil para estudar arquitetura. Um dia depois, alguém, sei lá quem foi, trocou o cartão, na minha terra é multicaixa, cartão de crédito, mas era um cartão de débito naquela época. Pegou o cartão e em 24 horas raspou todo o dinheiro do cartão.
$7.500. Meu irmão, há 10 anos atrás, no meu país, é dinheiro para comprar casa, carro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que a empresa só pagou uma parte, não pagou os 15, pagou os 7.500, ele colocou, levaram todo o dinheiro. Aí meu irmão ficou louco. Louco. Eu e ele éramos distanciados porque eu me converti e ele não. E quando me converti, com alguma falta de sabedoria, eu disse que, como ele era DJ de festa, ele era pecador. Aí ele criou ranço. A gente era muito amigo, chamei ele de pecador e a profissão dele de pecador. Ele disse, mano, vou te matar. Nem aparece na minha casa nem pintado de ouro. Aí criou aquela rixa e tal, eu era pentecostal também, louco da minha cabeça. É pecador mesmo, pecador. Até o final, não recuei. Falta de sabedoria, precisa entender que é a profissão do irmão, tem que respeitar. Aí foi. Quando roubaram esse dinheiro, meu irmão pensou em duas coisas que ele deveria fazer. Procurar casas de magias negras. Na minha terra chama-se de quimbanda. Quimbanda feiticeiro. É o cara que ia por meio da magia, ia descobrir quem roubou esse dinheiro e ia fazer essa pessoa morrer. Esse era o caminho que o meu irmão tinha decidido. Eu vou matar quem roubou meu dinheiro. Por quê? Porque o banco, quando ele percebeu no extrato que o dinheiro estava indo embora, ele fez o quê? Foi denunciar no banco. O banco falou que tem que esperar quanto? 24 horas para dar baixa ou para fazer algum boletim de ocorrência. Quando ele percebeu que o cartão não era dele, e o banco falou isso. E em 10 anos atrás, em Angola, era um procedimento totalmente normal. Só que, meu irmão, um país desorganizado, como você vai rastrear esse dinheiro? Que ele passou em várias lojas e comprou um monte de coisa. Em lojas diferentes. Ele raspou o cartão. O cara, é um esquema. O cara já sabia que esse cara recebeu esse dinheiro, já colou, já foi atrás, já fez o movimento, já trocou os cartões, tudo isso. Cheguei na casa do meu irmão decidido, vou procurar feiticeiro porque eu trabalhei toda a minha vida, agora que recebi a rescisão, os caras fazem isso, eu vou procurar feiticeiro. Só que em contrapartida, quando você faz esse pacto, você não volta. Porque você fica com uma dívida espiritual com esse quimbanda e com a família de quem você matou. Feiticeiro em África mata mesmo. Se um feiticeiro africano falar assim, eu vou te matar, começa a orar. É mentira, meu amado? Ou lá não é assim no teu país? É assim ou não? É assim. Feiticeiro africano não é brincadeira não. Mata, vai morrer. E ele falou, vou pegar o pouco dinheiro que eu tenho, vou ir. Só que ele ia vender ele e a família dele nesse caminho, não tem volta. Cheguei na casa dele, como se fosse hoje, entrei ele triste, chorando, inconsolável, sentado no chão, sem camisa, de sunga, inconsolável, irado. A mulher não conseguia falar, ninguém conseguia falar, eu cheguei, olhei para ele e fiquei sentado no chão. Tinha na cabeça o pensamento de Jó, e aí fiquei sentado no chão. Ficamos lá os dois sentados. Ele olhava para mim, sentia raiva e ódio, e ele disse assim em seguida, eu separei dinheiro para você estudar, porque na minha família ninguém fez ensino superior. E eu queria ver meu irmão, eu não posso parar de trabalhar, mas eu queria ver meu irmão fazendo ensino superior. E teu Deus deixou roubar o dinheiro que eu separei para isso. Teu Deus, como assim? Você diz que é cristão, você me abandonou, e esse teu Deus, agora que eu separei um dinheiro por você, pensei em você, deixou roubar todo esse dinheiro. Teu Deus fez isso. E não me fala nada. Eu vou procurar quimbanda, vou procurar casas obscuras para resolver isso. Você não vai me falar nada. Fiquei lá calado. Passei o dia com ele, a noite com ele. E ele na expectativa de que eu ia falar alguma coisa, não falava. E eu levantava, convidava ele para tomar banho, e conversava, mas não tocava no assunto. E ele irado. No segundo dia eu comecei uma conversa com ele. Falei, olha, é o seguinte, já que você tocou no assunto de meu Deus, o que é que você vê que mudou no teu irmão? O que é que você vê que mudou em mim? Eu era um baita do mentiroso. Acredite, antes de me converter, eu era profissional em mentir. E não era que eu me esforçava, era normal. Todo mundo era mentiroso, era só mais um também. Maravilhoso, era o caminho. E aí ele começou a olhar assim para mim. Ele falou, primeira coisa que eu achei estranha é que você não me apoiou para ir no quimbanda.
Porque você no teu normal era muito iracundo e vingativo. Você no teu normal era a primeira pessoa que ia chegar aqui, embora no Quimbanda, embora no Quimbanda. Mas você não quer ir no Quimbanda porque é cristão. Falei, não vou. E tem mais, Quimbanda vai acabar com toda a tua geração. Eu tenho um sobrinho de 19 anos, chamado Adi. Falei, o Adi vai ser vendido. A Adimânia vai ser vendida. Teus filhos serão vendidos. Você vai destruir você e toda a tua geração. A gente começou conversando. No terceiro dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu conversei com ele e eu falei assim, meu Deus, diz para mim que ele vai te retribuir tudo isso. Ele falou, não precisa. Hoje eu entendi que eu ganhei um irmão e eu sei que você é pastor. Porque toda a raiva, todo o ódio que estava no meu coração, toda a vontade de ir no Quimbanda já passou. Só me resta pensar, vou trabalhar de novo. Eu não sabia que no momento mais difícil, meu irmão aceitaria uma pregação de olhar em mim, além de falar de Jesus Cristo. Eu não tive tempo de falar para ele, Jesus é tal, porque ele não deixava entrar no assunto. Por quê? Porque ele estava com raiva, não só do roubo, mas do meu Deus que deixou ele ser roubado. E no final ele falou, eu sei que eu tenho um irmão que posso confiar e também sei que você é pastor. Amados, onde pregar é onde precisa, é quem está mais próximo. Igreja, vocês estão vendo a igreja vazia hoje? Sabe por quê? Não é porque vocês não estão falando de Jesus para as pessoas. É porque além de falar, precisamos testemunhar. Existem lugares, Neuza, que você frequenta que nenhum aqui dentro frequenta mais. Existem lugares, Anderson, que você frequenta que nenhum aqui dentro frequenta mais. Mas a tua forma de ser convida mais do que o que você fala. Anderson, você tem filhos. Você fica ensinando o teu filho A, B, C todo dia. E um dia, você e a Aline que está aí atrás, tem aqueles DR. E você, sem querer, solta um palavrão. No segundo dia, o teu filho não repete nenhum A, B, C. Ele repete o palavrão e ele briga com a irmã. Literalmente. Ele vai, racha com a irmã, tem a briga com a irmã, não repete o palavrão. Porque o filho está mais atento naquilo que o pai faz do que naquilo que o pai fala. Naquilo que a mãe faz do que naquilo que a mãe fala. Eu quero convidar a igreja a ser testemunha de Jesus aonde quer que esteja. Por favor, aonde você estiver, testemunha Jesus. Nós não vamos precisar gritar, vamos precisar viver. Seja um testemunha de Jesus. Para a tua esposa que já é crente, sim. Para o teu marido que já é crente, sim. Para o teu filho que já é crente, sim. Mas para todas as pessoas que estiverem próximo de você, eles precisam saber que você é testemunha de Jesus. Inclina a tua cabeça, por favor. Vamos orar ao Senhor. Faço uma pergunta para você. De forma básica. Eu sou testemunha de Jesus? Se pergunta. Estou sendo testemunha de Jesus? E se a resposta for sim, esse testemunho de Jesus está completo? Falta coisa? Tem que modificar alguma coisa? Tem que aprender alguma coisa? Existem coisas da característica dos frutos do Espírito que faltam em você? Como isso está sendo? Você quer melhorar alguma coisa? Você quer desenvolver alguma coisa? A intenção do teu coração testemunhar Jesus aonde quer que você esteja? Ou você já entrou naquele movimento de que eu não tenho mais idade para pregar? Ou você já entrou naquele movimento de que eu não sei mais o que falar? Já falei tudo, já expliquei tudo. Tá bom, se você já falou tudo, já explicou tudo, seja. Viva. Qual é o movimento que está acontecendo dentro de você? Ah, ninguém mais precisa do evangelho que está do meu lado. Todo mundo já é convertido. Seja então. Você já sou uma testemunha de Jesus. Não importa o lugar. Esse lugar é pequeno, comparando com as pessoas que conhecem você e ainda não estão frequentando uma igreja. Se cada um de nós que está neste lugar
entender que é maravilhoso, entender que é bom, entender que é algo espetacular ter Espírito Santo dentro de você, viver o Evangelho de forma intensa, de forma integral, viver o Evangelho de forma intencional, viver o Evangelho de propósito. Se você entender isso, se você amar isso, eu tenho certeza que pessoas perguntarão onde você vai e terão vontade de te acompanhar. Mas você precisa amar de novo, precisa aceitar de novo. O Espírito Santo está disposto, disponível para impactar, para modificar, para transformar, mas você, amado, precisa ter disposição. Você não é robô, Ele não vai te obrigar, Ele não vai levantar a tua mão quando você não querer, Ele não vai fazer você orar quando você não querer. Ele vai te convidar, mas Ele vai deixar você tomar a decisão. Você precisa decidir. Precisa decidir. Você ainda quer testemunhar Jesus aonde você vai? Você ainda quer testemunhar Jesus para os teus amigos? Você ainda quer testemunhar Jesus para a tua casa, para a tua família? Você ainda quer testemunhar Jesus para teus filhos? Você ainda quer testemunhar Jesus naquelas pessoas que você não consegue amar? Você ainda está dizendo: Senhor, cuida do meu coração, desenvolva o amor, porque eu preciso fluir o Senhor. A contrapartida é: sempre que acontece algo bom na tua vida, você quer contar. Se é aumento de salário, você conta para alguém que você ama. Se é uma casa nova, você compra. Se é um carro, você conta. Será alguma coisa boa que acontece na sua vida, você conta para os outros. Você acha que Jesus é algo bom em você? Por que você não conta? Por que você não está fazendo esse movimento? Por que você parou de contar coisas boas? Não, o Evangelho não é conhecido como boas notícias, boas novas. Por que você não se torna essa boa nova para a vida das pessoas? Sério, dá vontade de chorar. Porque eu sei aonde o Senhor me tirou. E todo mundo que cruzar meu caminho vai saber de onde Deus me tirou. Vai saber. Não sei como, porque muitas vezes eu não posso falar. Mas eu posso sorrir, eu posso ter paz, eu posso ter alegria, eu posso brincar. Esse pastor que vocês estão vendo aqui em cima, pode perguntar para um desses três. Eu luto para ser assim, debaixo deste lugar. Alegre, feliz. Quem carrega paz, quem carrega misericórdia, quem abraça, quem lembra que os outros são pecadores, porque eu também sou pecador. Mas a pergunta é: você ainda quer testemunhar Jesus aonde quer que você vá? Oh Deus, no nome de Jesus, queremos te agradecer sim, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por essa noite maravilhosa. Tenho certeza, Senhor, que hoje foi a Neuza que está aqui por meio das nossas redes sociais, mas na semana que vem, no domingo que vem, mais pessoas estarão neste lugar, porque esses que estão neste lugar viverão o renovar da tua glória. Eles sairão daqui e decidirão, Senhor, que vão resplandecer o Senhor Jesus Cristo. Serão como espelho, levando a imagem do Senhor para cada lugar que frequentarem. Serão como espelho, levando o Senhor Jesus Cristo para os próximos que cruzarem o caminho deles, Senhor. E tenho certeza absoluta que na semana, no domingo que vem, teremos mais pessoas neste lugar, para a honra e glória do seu santo nome, Jesus. Ah, Jesus, tem pessoas aqui que estão fazendo realiança contigo, com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão com o coração queimando, lembrando de nome, lembrando de pessoas, lembrando de lugares que conseguem e podem afetar com o teu Evangelho. Senhor Jesus, por favor, faça com que o Espírito Santo prepare campos, pessoas, lugares, situações, porque nós sim sairemos daqui para testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, se você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez nos visitando, e você quer entender um pouco mais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo neste lugar,
entender como vivemos como igreja. Você vai pegar esse cartão aqui e vai com a menina que está com a camisa do intro, Aline, que está aí. Você vai assinar esse cartão e vai entregar para ela. Se você também está aqui e quer se batizar, ou decidiu então se tornar membro da nossa igreja Intervida, você falou, agora eu quero ser membro dessa igreja, você também vai preencher esse cartãozinho que está em frente ao teu banco e vai levar para o balcão de informação. A Aline está aí levantando a mão, você leva esse cartão para ela.